Bebê abandonado foi salvo por um policial. Anos depois, o policial recebe más notícias. A noite estava especialmente gelada em Chicago. As luzes fracas dos postes mal iluminavam as ruas, e o vento cortante soprava com força, fazendo as poucas pessoas que andavam apressar o passo, enroladas em seus casacos. O som distante de sirenes ecoava, mas, para o oficial James O'Connor, aquela era apenas mais uma noite de patrulha. Ele já estava acostumado com os perigos da cidade, com os becos sombrios e as esquinas cheias de mistério. A adrenalina sempre corria em suas veias quando estava em serviço, mas naquela noite, algo diferente o incomodava. Enquanto dirigia lentamente pelo bairro industrial, algo chamou sua atenção. Um som abafado, quase imperceptível, cortava o silêncio. Um choro. James parou o carro de polícia e ficou em alerta. Ele saiu do veículo, puxou a lanterna da cintura e a ligou, dirigindo o facho de luz para um beco estreito entre dois prédios abandonados. O som estava mais claro agora. O choro de um bebê. Alguém? Ele chamou, sua voz firme reverberando pelas paredes de tijolos desgastados. Nenhuma resposta. Somente o choro, mais desesperado, mais próximo. Com passos rápidos, ele entrou no beco. E ali, no chão, perto de um container de lixo, ele viu uma pequena caixa de papelão. Aproximou-se com cuidado e, ao direcionar a lanterna, seu coração apertou. Dentro da caixa, envolto em um cobertor sujo e velho, estava um bebê. O pequeno menino se contorcia, chorando em desespero. James, tomado pela surpresa e pela tristeza, abaixou-se rapidamente, pegando o bebê nos braços. Ele era tão pequeno, tão frágil. Seu corpo estava frio e seu rosto vermelho de tanto chorar. Shh! Está tudo bem, pequeno, disse James, tentando acalmar o bebê enquanto o segurava com cuidado. O menino diminuiu o choro, como se, de alguma forma, sentisse a segurança nos braços do policial. James olhou em volta, procurando algum sinal de quem poderia ter deixado a criança ali, mas não havia ninguém. O beco estava deserto. O único som era o vento uivando nas ruas. Neste momento, um carro passou devagar pela rua principal e James rapidamente gesticulou para que parassem. O motorista, um homem de meia idade, abaixou o vidro do carro, olhando confuso para a cena. Ei, o que está acontecendo? Perguntou o homem, franzindo a testa ao ver o bebê nos braços do policial. Encontrei esse bebê abandonado aqui, disse James, seu tom sério. Preciso de ajuda. Você pode chamar uma ambulância ou me ajudar a contactar o departamento de emergência? Claro, claro. O homem rapidamente pegou o celular e começou a discar, trocando olhares surpresos com sua esposa, que estava no banco do passageiro. Cara, quem deixaria um bebê assim? Murmurou o homem, balançando a cabeça em descrença. James não respondeu. Ele estava focado em manter o bebê aquecido, embalando-o com suavidade enquanto esperava a chegada dos serviços de emergência. Sua mente estava a mil. Quem seria capaz de algo tão cruel? E por quê? Ele olhava para o pequeno rosto do bebê e sentia um aperto no peito. Ali, naquela noite gelada, algo dentro dele já sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Logo, as sirenes da ambulância cortaram o ar da noite e 2 paramédicos desceram rapidamente, correndo até o policial. Aqui, disse James, entregando o bebê com cuidado. Ele estava abandonado naquele beco. Parece saudável, mas está muito frio. Vamos cuidar dele, disse um dos paramédicos, com uma expressão de surpresa no rosto ao ver a criança. É incrível que ele tenha sobrevivido aqui fora com esse frio. James ficou parado por um momento, observando enquanto o bebê era colocado cuidadosamente na maca dentro da ambulância. Seus olhos seguiram o veículo até desaparecer na curva da rua. O vazio tomou conta do silêncio que restou. Ele sabia que aquela noite era diferente de todas as outras. Algo dentro dele dizia que seu papel não estava terminado. Os dias seguintes foram preenchidos com um turbilhão de pensamentos na mente de James. O choro daquele bebê não saía de sua cabeça, e ele se viu várias vezes revivendo o momento em que encontrou a criança abandonada. As notícias sobre o caso logo se espalharam pela delegacia.
mas ninguém sabia de onde o bebê havia vindo ou quem o abandonara. O menino continuava internado no hospital, em observação, mas estava saudável. Os médicos disseram que ele teve muita sorte por ter sido encontrado a tempo, antes que o frio pudesse causar mais danos. Naquela tarde, James decidiu ir ao hospital. Não sabia ao certo por quê, mas algo o impelia. Talvez fosse o fato de nunca ter visto algo tão cruel em seus anos de serviço, ou talvez fosse a conexão inexplicável que sentiu ao segurar aquele pequeno ser indefeso em seus braços. Ao chegar, foi recebido pela enfermeira responsável pelo setor infantil. "O bebê ainda está aqui?" perguntou James, tentando parecer casual, mas com uma ansiedade perceptível na voz. "Sim, está no berçário", respondeu a enfermeira com um sorriso gentil. "Ele está bem. Se quiser vê-lo, posso levá-lo até lá." James assentiu, seguindo a mulher pelos corredores brancos do hospital. O som de máquinas e conversas abafadas preenchia o ambiente, mas tudo isso desapareceu assim que ele entrou no berçário. Lá, em um dos berços, estava o bebê. Ele parecia muito mais tranquilo agora, os olhinhos abertos, observando o teto. Algo dentro de James aqueceu ao vê-lo novamente. "Ele ainda não tem nome", disse a enfermeira, parando ao lado do policial. "Até agora ninguém apareceu para reclamar a guarda dele. Provavelmente será enviado para um orfanato em breve." James ficou em silêncio por um momento. Um orfanato. Aquela palavra ecoou em sua mente. Crescer sem família, sem apoio. O pensamento lhe causou um mal-estar inesperado. Ele se aproximou do berço e olhou para o bebê, que agora parecia mais calmo, quase em paz. "Posso segurá-lo?" "Claro", disse a enfermeira, pegando o bebê com cuidado e entregando-o a James. Ao segurar o menino novamente, James sentiu algo diferente, um calor que não esperava. O bebê, como se sentisse a presença familiar, se aconchegou nos braços de James e soltou um pequeno som, quase um resmungo, antes de fechar os olhos. James ficou ali, parado, embalando o bebê com um olhar pensativo. Ele não entendia por que aquilo mexia tanto com ele. Quantas vezes ele já não havia visto situações similares. Mas, com esse bebê, era diferente. "Ele parece gostar de você", disse a enfermeira com um sorriso suave. "É incrível o quanto eles sentem segurança nas pessoas certas." James sorriu de volta, mas por dentro algo começava a se formar. Uma ideia que ele nunca imaginaria estar considerando. O bebê abriu os olhos novamente e seus pequenos dedos se fecharam em torno do dedo de James, apertando com uma força surpreendente. Aquele simples gesto selou algo dentro do policial, algo que ele não sabia como explicar, mas que o faria voltar ao hospital nos dias seguintes. As semanas passaram, e James não conseguia se afastar. Ele visitava o bebê sempre que possível, trazia pequenas lembranças como roupas ou brinquedos, mas, acima de tudo, trazia companhia. Durante essas visitas, o bebê começou a sorrir ao vê-lo, e James sabia que estava cada vez mais envolvido. O processo para colocá-lo em um orfanato já estava em andamento, mas James sabia que aquilo não era certo. Uma tarde, ao final de uma de suas visitas, ele encontrou a assistente social que estava lidando com o caso. "Ele ainda não tem família?" perguntou, mesmo já sabendo a resposta. A mulher, uma senhora de meia idade com óculos na ponta do nariz, balançou a cabeça. "Infelizmente não. Estamos buscando uma família adotiva, mas até agora ninguém mostrou interesse. Bebês abandonados assim, sem nenhuma história, são mais difíceis de encaminhar." James sentiu seu coração apertar ao ouvir aquilo. Ele olhou para o bebê que brincava com o dedo dele, rindo inocentemente. A assistente social notou a troca de olhares e franziu a testa. "Por que a pergunta, oficial? Está pensando em algo?" James hesitou por um momento, mas então as palavras saíram antes que ele pudesse pensar muito. "E se eu quisesse adotá-lo?" A mulher pareceu surpresa, mas sua expressão suavizou. "Você quer adotar o menino?" James olhou para o bebê, depois de volta para a assistente social. "Sim, quero dar a ele uma família." E foi naquele momento que tudo mudou.
Meses se passaram desde a decisão de James. O processo de adoção foi longo e cheio de burocracias, mas finalmente naquele dia ensolarado, James saía do tribunal com o bebê nos braços. Ele agora tinha um nome: Henry O'Connor. Ao colocá-lo no banco de trás do carro, em uma cadeirinha especialmente comprada, James se permitiu um breve sorriso. Aquela sensação de responsabilidade e carinho só crescia dentro dele, e ao olhar para Henry, ele sabia que o futuro agora estava diferente. O menino parecia confortável com o novo pai, e mesmo sendo tão pequeno, havia uma conexão visível. A vida com Henry não foi fácil no começo. James, acostumado à rotina dura de um policial, precisou aprender tudo sobre como cuidar de um bebê. Trocas de fraldas, mamadeiras, noites sem dormir. Não era como enfrentar criminosos nas ruas, mas de alguma forma era ainda mais desafiador. Havia momentos em que James se sentia exausto, sentado no sofá, olhando para Henry que brincava no tapete da sala. Mesmo cansado, não conseguia deixar de sorrir. O menino trazia uma nova alegria à sua vida, um sentido que ele não sabia que precisava. "Você está diferente", comentou um de seus colegas de trabalho durante uma conversa no intervalo do turno. Era Robert, um policial veterano que sempre tinha algo a dizer. "Desde que adotou o menino parece até mais leve", James riu balançando a cabeça. "Leve? Não durmo direito faz semanas", Robert deu de ombros. "Mas você parece feliz, cara. Isso é o que importa. O pequeno tem sorte de ter encontrado você." Essas palavras ficaram na mente de James. Era verdade, ele estava feliz. Apesar de todo o cansaço e das noites mal dormidas, ele se sentia completo. Henry, agora com 2 anos, corria pela casa, curioso sobre tudo ao seu redor. Já começava a dizer suas primeiras palavras, e quando disse "papai" pela primeira vez, James sentiu seu coração explodir de emoção. Certo dia, enquanto passeavam no parque, Henry corria pelo gramado, rindo com uma energia contagiante. James o observava de perto, sempre vigilante, mas com um sorriso no rosto. Outros pais e mães com seus filhos também estavam por lá, aproveitando o dia ensolarado. "Ele parece bem feliz", disse uma mulher que estava sentada num banco próximo. Ela observava Henry correndo, sua filha brincando ao lado dele. "Sim, ele é", respondeu James, ainda olhando para o menino. "É seu filho?", perguntou a mulher curiosa. James hesitou por um segundo, mas depois assentiu com orgulho. "Sim, ele é meu filho." A mulher sorriu, parecendo aprovar a resposta. "É visível o quanto vocês são próximos. É bom ver pais tão dedicados." James agradeceu com um aceno, mas por dentro, aquelas palavras o tocavam profundamente. Ele realmente se dedicava a Henry de uma forma que jamais imaginou ser possível. Cada pequeno progresso, cada risada, fazia valer a pena. Naquela noite, depois de colocar Henry para dormir, James se sentou na poltrona do quarto do menino, observando-o dormir pacificamente. Ele fechou os olhos por um momento, pensando em tudo o que aquele pequeno menino representava para ele agora. Os anos passaram rapidamente. Henry crescia cheio de vida e curiosidade. Aos 5 anos, ele já estava na escola, e sempre que James o buscava na saída, o menino corria para os braços dele, como se aquele fosse o melhor momento do dia. "Papai, eu aprendi a escrever meu nome hoje", exclamava Henry animado. "É mesmo? Vamos ver então." James o incentivava. Henry rabiscava o nome com letras tortas, mas cheias de orgulho, e James não conseguia esconder o sorriso. "Muito bem, campeão. Você está cada dia melhor." O vínculo entre eles só crescia. James ensinava ao filho sobre respeito, bondade e a importância de fazer a coisa certa. Sempre que voltava do trabalho, Henry o esperava com olhos brilhantes e perguntava sobre o que tinha acontecido no turno. "Papai, você prendeu algum bandido hoje?" "Hoje não", dizia James rindo. "Mas ajudei algumas pessoas, e isso é o mais importante." Henry ouvia atento, absorvendo cada palavra como se fossem ensinamentos de vida. "Quando eu crescer, quero ser um grande policial como você", dizia o menino com convicção. James sempre o abraçava, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Queria que Henry seguisse seus sonhos,
mas o mundo lá fora podia ser cruel. No entanto, aquela felicidade plena que viviam estava prestes a ser abalada. Os dias em que Henry e James viviam em plena alegria começaram a ser ofuscados por um sentimento de inquietação que James não podia mais ignorar. Ele vinha sentindo-se estranhamente cansado, mais do que o habitual, e pequenos sinais começaram a se tornar frequentes. Dores que não passavam, uma fadiga constante que ele atribuía ao estresse do trabalho. Mas algo o incomodava, e seus instintos, aqueles mesmos que o ajudaram a salvar tantas vidas, o alertavam de que algo não estava certo. Foi numa tarde de outono, enquanto Henry estava na escola, que James resolveu seguir o conselho de seus colegas e ir ao médico para uma avaliação completa. Não esperava grandes surpresas, apenas imaginava que talvez precisasse de uma pausa no trabalho, algumas semanas para descansar. Contudo, os exames revelaram algo muito mais grave do que ele jamais poderia ter previsto. O médico, um homem sério e experiente, o chamou para uma conversa reservada após analisar os resultados. James, sei que essa não é uma notícia fácil de dar, mas você tem uma doença degenerativa e os sintomas estão avançando rapidamente, disse o médico com o semblante pesado. James encarou a notícia com um misto de incredulidade e medo. Quanto tempo eu tenho? Foi a única pergunta que ele conseguiu articular. O silêncio do médico antes de responder já entregava a gravidade da situação. É difícil dizer com precisão, mas no melhor cenário, talvez 1 ano. No pior, alguns meses. Vamos iniciar o tratamento imediatamente, mas você precisa se preparar. James sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Tudo parecia perder o sentido naquele momento. As palavras do médico ecoavam em sua mente como um pesadelo. Ele se levantou, agradeceu de forma automática, mas mal ouviu o resto das instruções. Saiu do consultório e dirigiu-se ao carro, sentando-se por alguns minutos sem conseguir ligar o motor. Como ele iria contar isso a Henry? Como poderia seguir em frente sabendo que seu tempo com o filho estava contado? Quando chegou em casa naquela noite, Henry o esperava, como sempre, com a energia de uma criança cheia de vida. Papai, hoje eu fui o melhor na aula de educação física. A professora disse que eu corro como um relâmpago, exclamou Henry, com os olhos brilhando de entusiasmo. James sorriu, mas por dentro sentia um peso insuportável. Ele se abaixou e abraçou o filho com mais força do que o normal, como se quisesse proteger aquele pequeno mundo que construíram juntos de todo o sofrimento que estava por vir. Eu tenho certeza de que você foi incrível, filho, disse James, tentando manter a voz firme. Nos dias seguintes, James tentou ao máximo esconder a verdade de Henry. Ele continuava com suas rotinas, levava Henry à escola, voltava ao trabalho, mas a sombra da doença o acompanhava em todos os momentos. Sabia que não podia continuar assim por muito tempo. Em uma tarde tranquila, enquanto eles assistiam a um filme na sala, James percebeu que era hora de contar a verdade. Henry, preciso conversar com você, disse James, pausando o filme. Henry, que estava deitado com a cabeça no colo do pai, levantou-se e olhou para ele com curiosidade. O que foi, papai? Você tá com uma cara estranha, perguntou o menino, percebendo o tom sério do pai. James respirou fundo, buscando as palavras certas, mas sabia que, naquele momento, não havia como suavizar a verdade. Eu fui ao médico, filho, e ele me disse que eu estou doente. Henry franziu a testa, sem entender de imediato. Doente? Você vai ficar bom logo, né? É só tomar remédio, igual quando eu fico gripado. James segurou as pequenas mãos de Henry entre as suas. Não é uma doença que se cura assim, Henry. É mais complicada, e os médicos disseram que eu não vou melhorar. A voz de James tremia, mas ele continuou. Eu não sei quanto tempo ainda vou ter com você. Henry ficou em silêncio, tentando processar aquelas palavras. Ele olhou para o pai com os olhos começando a se encher de lágrimas. Mas você é o papai. Você não pode ficar doente assim. Quem vai cuidar de mim? James puxou o filho para um abraço apertado. Eu sempre vou cuidar de você, Henry. Mesmo que eu não esteja aqui, eu sempre estarei com você. Você é forte, e eu sei que vai ser incrível em tudo o que fizer. Henry soluçava,
tentando segurar o choro. Eu quero que você fique. Você tem que ficar. Ele sussurrou essas palavras como se dissesse a única verdade que seu coração conhecia. James sentiu o peito apertar com a dor de ver seu filho tão vulnerável. Ele desejava mais do que tudo poder garantir que ficaria, que veria Henry crescer, se tornar o homem que ele sabia que seria. Mas o destino parecia ter outros planos, e naquele abraço apertado, os dois compartilharam uma dor silenciosa, sem precisar de mais palavras. Naquela noite, enquanto Henry finalmente adormeceu, James ficou acordado, contemplando o que estava por vir. Ele sabia que teria que fazer escolhas difíceis, que sua vida estava prestes a mudar completamente. E mais do que nunca, ele sabia que teria que se despedir da coisa que mais amava fazer: salvar vidas. Os dias que seguiram a revelação foram os mais difíceis que James já havia enfrentado. Cada vez que ele olhava para Henry, o menino que ele tinha salvado e criado com tanto amor, sentia uma dor profunda por saber que o tempo que restava ao lado dele era incerto. Mas apesar disso, James sabia que não poderia deixar que a tristeza o paralisasse. Ele ainda tinha um papel a cumprir, e era ensinar Henry a ser forte, a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Era esse o legado que ele precisava passar. Henry, apesar de sua pouca idade, parecia compreender a gravidade da situação. Havia tristeza em seus olhos, mas ele demonstrava uma maturidade surpreendente, buscando formas de alegrar o pai. Certo dia, quando James chegou em casa, exausto após mais uma consulta médica, encontrou Henry sentado na mesa da cozinha, desenhando com concentração. O menino levantou o olhar e correu até o pai com uma folha nas mãos. "Papai, eu fiz isso para você", disse Henry, estendendo o desenho. Era uma imagem deles dois, lado a lado, ambos vestidos com uniformes de policial, com grandes sorrisos nos rostos. James olhou para o desenho e algo dentro dele se apertou. Ele sorriu mesmo que seu coração estivesse pesado. "É incrível, Henry. Você desenhou a gente juntos." Henry assentiu com entusiasmo. "Sim, porque quando eu crescer, eu vou ser igual a você. Eu vou ser um policial e vou salvar muitas vidas igual você faz, eu prometo." James ficou em silêncio por um momento, as palavras de Henry ecoando dentro de si. Ele se agachou até ficar na altura do filho e colocou as mãos em seus ombros pequenos, mas firmes. "Henry, eu sei que você vai ser um grande homem. E se quiser, você será um grande policial também. Mas mais importante do que isso, você será alguém que sempre faz o que é certo, alguém que ajuda as pessoas, que faz a diferença no mundo." Henry olhou para o pai com olhos cheios de determinação. "Eu vou, papai. Eu vou continuar seu trabalho, vou fazer o que você faz." James abraçou o filho com força, sentindo o quanto aquele momento era especial. O orgulho que sentia por Henry o enchia de uma emoção indescritível, mas ao mesmo tempo, a dor da despedida iminente o sufocava. Ele sabia que precisaria ser forte nos próximos meses, por Henry, para garantir que o menino continuasse a crescer com aquele mesmo brilho nos olhos. No entanto, a doença de James avançava rapidamente. Os tratamentos que antes traziam uma esperança frágil não estavam mais surtindo efeito. Seu corpo já não era o mesmo, e ele precisou se afastar da força policial. O dia em que pendurou seu uniforme foi um dos mais difíceis. O distintivo que ele sempre usara com tanto orgulho agora repousava em sua mesa, como um símbolo de uma parte de sua vida que ele não poderia mais viver. No seu último dia na delegacia, enquanto guardava suas coisas no armário, seus colegas se aproximaram. Robert, seu velho amigo, foi o primeiro a falar. "James, você foi um dos melhores policiais que já conheci. Vai ser difícil continuar aqui sem você, mas quero que saiba que estamos sempre aqui para o que precisar." James sorriu com esforço, grato pelas palavras de seu amigo. "Obrigado, Robert. Vou sentir falta disso tudo, mais do que consigo expressar. Mas é hora de focar no Henry agora. Ele precisa de mim e eu quero aproveitar cada momento que me resta com ele." Os outros policiais ao redor assentiram em silêncio, respeitando a gravidade do momento. Uma policial novata,
que havia trabalhado com James em algumas operações, se aproximou com lágrimas nos olhos. Oficial O'Connor, eu nunca te disse isso, mas você foi a razão pela qual entrei para a polícia. Sempre admirei sua coragem e a forma como você lidava com tudo. Quero que saiba que seu legado vai continuar aqui, através de todos nós. James respirou fundo, emocionado com as palavras da jovem. Fico feliz em ouvir isso. Vocês são uma equipe incrível e eu sei que vão continuar salvando vidas e fazendo a diferença. Foi uma honra trabalhar com vocês. Quando James deixou a delegacia pela última vez, sentiu um misto de tristeza e alívio. Sabia que seu tempo como policial havia acabado, mas estava determinado a usar o que restava de suas forças para passar os melhores momentos ao lado de Henry. Em casa, Henry percebeu as mudanças na rotina, mas sempre fazia o possível para manter o clima leve. Ele começou a ajudar mais nas tarefas diárias, insistindo em preparar o jantar algumas noites, mesmo que fosse apenas sanduíches ou macarrão instantâneo. "Tá delicioso, Henry", dizia James com um sorriso, elogiando o esforço do filho. Certa noite, enquanto estavam na sala de estar, Henry se sentou ao lado do pai, segurando o desenho que havia feito semanas antes. Ele olhou para James com um brilho no olhar que misturava tristeza e determinação. "Papai, você já fez muito por mim. Agora eu quero fazer algo por você. Eu quero ser o policial que você foi. Quero salvar vidas assim como você me salvou." As palavras de Henry atingiram James com força. Ele não conseguiu segurar as lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto. "Henry, você já está fazendo muito por mim. Só de estar ao meu lado, de me fazer sorrir, você já está salvando a minha vida." Henry sorriu, enxugando os próprios olhos. "Eu prometo que vou te deixar orgulhoso, papai. Eu prometo." Naquele momento, em meio às lágrimas, pai e filho compartilhavam um laço inquebrável. O futuro de Henry estava traçado, e ele sabia que, de uma forma ou de outra, continuaria o legado do homem que o havia salvado tantos anos atrás. O tempo não era um aliado para James, e a deterioração de sua saúde avançava a passos largos. Ele tentava esconder sua fraqueza, mas já não conseguia fazer as coisas simples de antes. Henry, agora com 16 anos, havia assumido várias responsabilidades na casa, mesmo que ninguém lhe tivesse pedido. O adolescente passava as tardes após a escola estudando, mas sua mente estava sempre em alerta para o estado do pai. À noite, ele levava água até James, o ajudava a se mover e sempre contava histórias engraçadas da escola para trazer algum sorriso àquele rosto cansado. Os médicos já haviam alertado que o final estava próximo. O tratamento não estava mais surtindo efeito e as visitas ao hospital se tornaram cada vez mais frequentes. Uma tarde, depois de mais uma consulta, o Dr. Reynolds, que já acompanhava James há meses, o chamou de lado, enquanto Henry estava na sala de espera. Com um tom grave, mas compassivo, o médico deu a notícia que James mais temia. "James, sei que é difícil ouvir isso, mas eu diria que você tem apenas algumas semanas. Talvez um mês, se tivermos sorte." James ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras. Sabia que esse dia chegaria, mas mesmo assim, sentia o impacto como um soco no estômago. Ele pensou imediatamente em Henry, na promessa que fizera de estar ao seu lado. "Meu filho, ele ainda precisa de mim. Como vou deixá-lo assim?" murmurou, sentindo um aperto no peito. O médico colocou uma mão em seu ombro. "Henry é forte, James. Ele vai se sair bem. Ele tem você como exemplo. E pelo que vejo, ele tem um coração enorme. Vocês criaram um vínculo que não será quebrado, mesmo depois que você se for." James assentiu em silêncio, sabendo que o doutor estava certo, mas isso não tornava a situação mais fácil de aceitar. Ele se levantou com esforço e foi até a sala de espera onde Henry estava sentado, distraído com seu telefone. O menino olhou para o pai, percebendo o cansaço em seus olhos, e se levantou imediatamente. "Como foi, pai? Está tudo bem?" perguntou Henry, com aquele tom que sempre carregava uma esperança oculta. James forçou um sorriso. "Os médicos estão fazendo o que podem, filho. Vamos continuar lutando.
Ele não tinha coragem de dizer a verdade ali, naquele momento. Ainda não. Naquela noite, de volta ao lar que construíram juntos, Henry insistiu em preparar o jantar. Era algo simples, mas feito com todo o cuidado. "Tá quase pronto, papai. Hoje eu caprichei", gritou da cozinha enquanto James estava no sofá, sentindo o peso de mais um dia difícil. Henry era um jovem cheio de determinação, e James sabia que, apesar de tudo, ele conseguiria seguir em frente. No entanto, os momentos de despedida se aproximavam, e James estava cada vez mais consciente de que precisava falar com o filho sobre o que estava por vir. Depois do jantar, os dois sentaram na sala. Henry, apesar de jovem, já entendia que a situação do pai era delicada. Ele o observava com os olhos atentos, como se esperasse o momento certo para falar sobre o que os dois evitavam. "Pai, você me prometeu que sempre seria sincero comigo", começou Henry, em um tom mais sério do que de costume. "Eu sei que as coisas estão ficando mais difíceis, e eu sei que você não vai ficar aqui por muito tempo." Suas palavras eram diretas, e o peso da verdade estava claro. James olhou para o filho, surpreso com a maturidade na voz de Henry. Ele respirou fundo, sentindo o nó na garganta apertar. "Você está certo, Henry. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Os médicos já me disseram que tenho pouco tempo." Henry abaixou o olhar por um momento, mas logo levantou a cabeça, encarando o pai com determinação. "Eu sei disso, mas quero que você saiba que, mesmo que você vá, eu vou continuar o que você começou. Eu vou me tornar o policial que você sempre foi, e vou fazer de tudo para que você tenha orgulho de mim." James sentiu as lágrimas começarem a surgir, mas ele tentou manter a voz firme. "Eu já estou orgulhoso de você, Henry, mais do que você pode imaginar. Você é tudo o que eu sempre quis, e sei que você será um grande homem. Mais do que isso, você já é." Henry se aproximou do pai e o abraçou com força, sem dizer mais nada. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto do adolescente, enquanto James sentia o calor daquele abraço como um último laço que os unia. Eles permaneceram assim por um tempo, apenas sentindo a presença um do outro, sem necessidade de palavras. Nos dias que se seguiram, Henry fez questão de passar cada momento ao lado do pai. A escola se tornou secundária, e seus professores compreensivos permitiram que ele tirasse mais tempo para estar com James. Henry estudava sozinho em casa, preparava as refeições e, nos momentos mais difíceis, sentava ao lado da cama do pai segurando sua mão. Em alguns dias, James mal conseguia falar, mas o simples fato de Henry estar ao seu lado trazia um conforto que nada mais poderia trazer. Certa noite, enquanto o vento soprava forte lá fora e a lua cheia iluminava a cidade, Henry fez algo que tocou profundamente James. Ele se ajoelhou ao lado da cama do pai e, com os olhos marejados, segurou a mão dele e falou com uma voz firme, mas emocionada. "Papai, eu só quero que você saiba o quanto eu sou grato por tudo. Por ter me encontrado naquela noite, por ter me dado uma família, por ter me ensinado tudo. Eu não estaria aqui hoje sem você. E eu prometo com todo o meu coração que vou continuar o que você começou. Você sempre vai viver em mim." James, com lágrimas nos olhos, apertou a mão do filho e sussurrou com a voz fraca: "Eu te amo, Henry. Você é minha maior alegria. E sei que você vai ser incrível. Sempre." Naquele momento, eles sabiam que o adeus estava próximo, mas também sabiam que o amor que compartilhavam transcenderia tudo. O silêncio da casa foi preenchido apenas pelo som suave da respiração de James, que finalmente, naquela noite, adormeceu em paz, sabendo que o futuro de Henry estava seguro e que ele havia cumprido seu dever como pai. A manhã estava tranquila, com o sol nascendo lentamente sobre o horizonte de Chicago. A cidade parecia despertar com um silêncio incomum, e dentro da casa dos O'Connor, o ar estava pesado com a iminência de uma despedida. James não resistiu à noite. Sua respiração suave cessou nas primeiras horas da madrugada, e Henry, que dormia ao lado da cama do pai, acordou com uma calma incompreensível, como se soubesse que o momento havia chegado.
Henry olhou para o corpo imóvel de seu pai e, por um longo momento, ficou em silêncio. As lágrimas não vieram de imediato. Ele apenas ficou ali, segurando a mão de James, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Ele sabia que aquele momento era inevitável, mas nada poderia prepará-lo para a dor que viria a seguir. O telefone tocou, trazendo Henry de volta à realidade. Ele se levantou, limpou os olhos e atendeu. Era o Dr. Reynolds, que sabia que o tempo de James estava acabando. Henry, está tudo bem. A voz do médico era calma, quase triste. Ele se foi, respondeu Henry, sua voz baixa, mas firme. Eu sabia que isso ia acontecer, mas ainda dói. Eu sei, filho. Ele foi um homem incrível. E você também é. Estarei lá em breve para ajudar com o que for necessário. Henry desligou o telefone e voltou ao quarto do pai. Ficou parado ao lado da cama, observando o rosto sereno de James, como se ele ainda estivesse dormindo. As lágrimas finalmente começaram a rolar por seu rosto, mas ele não se permitiu soluçar. Ele sabia que seu pai não gostaria que ele se entregasse ao desespero. Henry respirou fundo, sentindo um aperto no peito, mas também um estranho conforto. Ele não estava sozinho. James o havia preparado para este momento. Os preparativos para o funeral de James foram rápidos, e em poucos dias amigos, colegas e familiares se reuniram no cemitério para prestar suas últimas homenagens. O dia estava cinzento, com nuvens pesadas cobrindo o céu, mas o calor dos corações presentes trazia uma certa leveza ao ambiente. Henry, vestido com um terno preto que parecia grande demais para seu corpo ainda adolescente, permaneceu ao lado do caixão, em silêncio, observando as pessoas chegarem. Os colegas de trabalho de James estavam lá, todos em seus uniformes de gala, honrando o amigo que havia sido um dos melhores policiais que aquela delegacia já teve. Entre os presentes, Robert, o velho amigo de James, se aproximou de Henry com um olhar de compaixão. Seu pai foi um homem honrado, Henry. Ele teria muito orgulho de você, disse Robert com a voz embargada. Obrigado, respondeu Henry, sem conseguir esconder a tristeza em sua voz. Ele me ensinou tudo o que sei. Robert assentiu, tocando o ombro de Henry. E você vai continuar o que ele começou, não é? Sei que ele te preparou para isso. Henry olhou para o caixão e, com os olhos marejados, respondeu: Eu vou fazer de tudo para ser como ele. A cerimônia seguiu com homenagens emocionantes de colegas, amigos e familiares. Quando chegou a vez de Henry, o silêncio tomou conta do local. Ele se aproximou do púlpito, respirou fundo e olhou para as pessoas reunidas ali. Todos esperavam suas palavras, mas ele sabia que aquele momento não era apenas para eles. Era para seu pai. Meu pai, James O'Connor, foi o homem mais incrível que eu já conheci. Começou Henry, com a voz tremendo levemente. Ele me ensinou que o mais importante na vida é ajudar os outros. Ele salvou vidas, fez o bem e nunca esperou nada em troca. Ele me salvou em todos os sentidos possíveis e eu vou carregar isso comigo pelo resto da minha vida. Os olhos de Henry varreram o público, mas ele continuava focado no caixão de seu pai. Ele sempre me dizia que ser um bom policial não era apenas prender bandidos. Era ser alguém em quem as pessoas pudessem confiar, alguém que estivesse lá para ajudar mesmo nas situações mais difíceis. E ele viveu exatamente assim. A voz de Henry ficou mais firme à medida que ele falava. Eu prometi ao meu pai que continuaria o legado dele. E eu vou. Um dia, eu vou usar o mesmo uniforme que ele usava e vou fazer de tudo para honrar o nome O'Connor, porque ele me ensinou que não importa o quão difícil as coisas fiquem, sempre há uma maneira de fazer o bem. Nesse momento, as lágrimas começaram a cair livremente, mas Henry não parou. Ele olhou para o céu nublado, como se falasse diretamente com seu pai. Eu te amo, papai. Obrigado por tudo, e eu prometo que nunca vou te decepcionar. Com essas palavras, Henry desceu do púlpito e se aproximou do caixão pela última vez. Ele tocou a madeira fria e fechou os olhos, sentindo uma paz difícil de explicar. A dor era intensa, mas misturada com uma sensação de propósito. Ele sabia o que deveria fazer. Enquanto o caixão de James era baixado à terra, Henry ficou em pé, imóvel,
observando até o último momento. Aquela era a despedida final, mas não o fim de sua história. Henry carregaria o legado do pai com ele, não apenas em suas futuras ações, mas no coração, onde as memórias de James sempre estariam vivas. Após o funeral, enquanto as pessoas começavam a se dispersar, Henry ficou um tempo sozinho, ainda junto ao túmulo. Ele sabia que aquela não seria a última vez que viria ali, mas, por enquanto, ele precisava de um momento para se despedir em silêncio. Ao longe, ele ouviu Robert chamar seu nome. Henry enxugou os olhos com a manga do terno e olhou para o céu mais uma vez, antes de se virar e caminhar em direção ao grupo de amigos e familiares. Sabia que ainda havia muito pela frente, mas estava pronto para encarar o futuro, com a certeza de que seu pai estaria sempre ao seu lado, de alguma forma. Após o funeral, a vida de Henry entrou em uma nova fase. As semanas que se seguiram foram difíceis, marcadas por uma solidão que ele nunca havia experimentado. A casa, antes cheia de vida, estava agora mergulhada em silêncio. O vazio deixado pela ausência de James era profundo, e Henry sentia o peso dessa realidade em cada canto da casa. Os pratos não eram mais preparados com tanto cuidado. As risadas que antes preenchiam os cômodos desapareceram, e a presença reconfortante do pai havia sido substituída por um luto silencioso. Henry, no entanto, sabia que não podia se deixar abater. Ele havia feito uma promessa a James e agora, mais do que nunca, estava determinado a honrá-la. Com o tempo, a dor da perda começou a se transformar em uma força silenciosa que o impulsionava a seguir em frente. Ele voltou para a escola com uma determinação renovada, mergulhando nos estudos, especialmente nas matérias relacionadas à lei e à justiça. Seus professores, cientes da tragédia que havia acontecido, ficaram impressionados com a forma como Henry lidava com tudo aquilo. Mesmo tão jovem, ele demonstrava uma maturidade e um foco que poucos tinham. As noites, porém, ainda eram difíceis. Quando o silêncio da casa se tornava insuportável, Henry pegava o distintivo de James que ele havia guardado com carinho e o segurava nas mãos, sentindo o peso do legado que estava prestes a assumir. Ele se lembrava de cada conversa que tiveram, cada ensinamento que James lhe deu, e aquilo o fazia seguir em frente. Em seu coração, sabia que não estava sozinho. Certo dia, após mais uma tarde de estudos, Henry recebeu uma visita inesperada. Era Robert, o antigo colega de James. O homem, com seu jeito firme e ao mesmo tempo gentil, havia sido um dos melhores amigos do pai e desde o funeral mantivera contato com Henry, sempre disposto a ajudar no que fosse necessário. "Como você está, garoto?" perguntou Robert enquanto entrava na casa. Ele trazia consigo uma caixa, algo que Henry não reconhecia. Henry deu um pequeno sorriso, embora os olhos ainda refletissem a tristeza que carregava. "Tenho feito o possível, estudando bastante. Quero me formar logo e entrar para a polícia como prometi ao meu pai." Robert assentiu com um olhar orgulhoso. "Eu sei que você vai conseguir. Seu pai ficaria muito orgulhoso de ver o homem que você está se tornando." Ele colocou a caixa sobre a mesa e gesticulou para que Henry a abrisse. "Eu trouxe algo que acho que você vai gostar de ver." Curioso, Henry abriu a caixa e encontrou lá dentro alguns itens que imediatamente o emocionaram. Havia o uniforme completo de James, dobrado com cuidado, e o velho caderno de anotações que seu pai sempre carregava em patrulha. O distintivo já estava com Henry, mas ver o uniforme e o caderno trouxe de volta uma enxurrada de memórias. Isso era dele, sussurrou Henry, os dedos tocando o tecido do uniforme com reverência. Ele se lembrava de ver James vestindo aquela roupa todas as manhãs, preparado para sair e enfrentar o mundo. O uniforme era um símbolo de tudo o que seu pai representava. "Sim, eu pensei que você gostaria de ficar com isso. Ele sempre falava sobre você quando estávamos em serviço, sobre como você ia ser alguém incrível um dia. E eu não tenho dúvidas de que ele estava certo." Henry sorriu, mesmo que as lágrimas começassem a escorrer silenciosamente. "Eu vou usar isso um dia, Robert. Vou me tornar o policial que ele sempre foi. Não importa o quanto eu tenha que trabalhar. Vou honrar o nome dele." Robert assentiu, com os olhos marejados.
E sei que você vai fazer isso. Você tem o coração e a coragem do seu pai. Ele te ensinou bem. Depois da visita de Robert, Henry se sentiu ainda mais motivado. A presença do uniforme em seu quarto servia como um lembrete constante do objetivo que ele havia traçado para si mesmo. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas a cada dia sentia que estava mais próximo de realizar o sonho que compartilhava com o pai. As semanas passaram e Henry continuou com seus estudos e com os preparativos para entrar na academia de polícia. Ele dedicava horas do dia a treinar fisicamente, correndo pelas ruas de Chicago, as mesmas ruas que James patrulhava, imaginando-se um dia no lugar dele, protegendo as pessoas e fazendo a diferença. Cada passo, cada esforço era uma homenagem silenciosa a tudo o que James havia ensinado. Em uma noite fria, enquanto folheava o caderno de anotações de James, Henry encontrou algo que o tocou profundamente. Entre as páginas rabiscadas com relatos de patrulhas, havia uma nota pessoal, escrita de maneira rápida, quase como se James estivesse refletindo no meio de uma pausa. Henry, meu filho, se um dia você ler isso, quero que saiba que tudo o que fiz foi por você. Cada vida que salvei, cada escolha que fiz, foi para que você pudesse ter um mundo melhor para viver. Você é meu maior orgulho e sei que, quando chegar a sua vez, você fará muito mais do que eu fiz. Continue forte e nunca esqueça o quão amado você é. As palavras de James fizeram com que Henry sentisse uma mistura de tristeza e esperança. Era como se, de alguma forma, James soubesse que aquele momento chegaria e que Henry precisaria daquela última mensagem. Com os olhos cheios de lágrimas, Henry abraçou o caderno contra o peito, sentindo que, mesmo na ausência, James continuava ao seu lado, guiando cada um de seus passos. Aquela noite, Henry prometeu a si mesmo que faria tudo para honrar o legado de seu pai. Ele não estava apenas lutando por seu futuro, mas pelo futuro que James havia sonhado para ele. E com essa determinação, Henry soube que, não importa o que viesse a seguir, ele estaria pronto para enfrentar qualquer desafio, assim como James o ensinara. O tempo avançava com uma determinação implacável, e Henry, agora com 18 anos, estava a um passo de realizar o sonho que ele e James haviam compartilhado. Ele finalmente havia sido aceito na academia de polícia. Os anos de estudo intenso, de preparação física e mental, culminaram naquele momento. Henry sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas, ao mesmo tempo, um orgulho silencioso o acompanhava em cada passo. Sabia que tudo o que havia feito até ali tinha sido para honrar o nome de seu pai. Os primeiros dias na academia não foram fáceis. O treinamento era rigoroso, exigindo força física, agilidade e uma capacidade mental que desafiava até os mais preparados. Henry, porém, estava mais do que pronto. Ele lembrava das palavras de James, repetindo-as em sua mente como um mantra. Nunca é só sobre a força, é sobre o coração, é sobre quem você é quando ninguém está olhando. Durante o treinamento de corrida, Henry se destacava. O ritmo era acelerado e muitos de seus colegas de academia começaram a notar sua dedicação incansável. O instrutor, um veterano chamado Sargento Williams, percebeu rapidamente o jovem determinado que corria à frente do grupo em quase todos os exercícios. O'Connor, você parece ter uma motivação extra, disse o sargento, seu olhar avaliador pousando sobre Henry enquanto ele completava mais uma volta. Henry respirou fundo, as palavras saindo com esforço após a corrida. Sim, senhor, é uma promessa que fiz ao meu pai. Williams, um homem conhecido por sua dureza, assentiu com um leve sorriso. Então continue assim. Promessas são para ser cumpridas. Aquelas palavras ficaram com Henry durante todo o treinamento. Ele sabia que não era o mais forte fisicamente, nem o mais experiente, mas sua determinação e o legado que carregava dentro de si o impulsionavam a seguir adiante. A cada novo obstáculo, a cada queda, ele se levantava, sabendo que estava mais perto de alcançar o que havia prometido. Nos treinos de combate corpo a corpo, Henry enfrentou desafios maiores. Seu adversário era Jake, um recruta robusto e de temperamento competitivo,
sempre ávido por provar sua força. "O'Connor, espero que você não quebre", provocou Jake, dando um soco leve no ombro de Henry enquanto se preparavam para o confronto. Henry não reagiu às provocações, apenas assumiu a posição de combate. O sargento Williams observava de perto. O sinal foi dado, e Jake atacou com toda a força, tentando impressionar com sua brutalidade. No entanto, Henry lembrou-se do que James sempre lhe dizia. Não era sobre força, mas sobre controle e estratégia. Henry evitou os primeiros golpes com agilidade, e quando Jake se desequilibrou com seu próprio ímpeto, Henry viu sua oportunidade. Com um movimento rápido, desarmou o adversário e o derrubou no chão com uma chave de braço. "O'Connor vence", anunciou o sargento sem surpresa. Jake, claramente frustrado, levantou-se com dificuldade, mas Henry estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. "Boa luta", disse Henry com sinceridade, sem qualquer provocação. Jake, ainda ofegante, aceitou a mão estendida, mas não disse nada. Mesmo assim, a tensão entre os dois diminuiu naquele momento. Com o passar dos meses, Henry continuou a crescer na academia, tanto em habilidades quanto em respeito entre seus colegas. Ele sabia que estava no caminho certo, mas o pensamento de usar o uniforme que um dia pertencera ao pai sempre estava em sua mente. Era uma responsabilidade enorme, e ele não tomava isso de forma leviana. Certo dia, enquanto estava no dormitório da academia, Henry recebeu uma visita que mexeu profundamente com ele. Robert, o velho amigo de James, apareceu de surpresa. Ele havia tirado o dia para visitar Henry e ver de perto o progresso do garoto que ele tinha acompanhado crescer. "Fiquei sabendo que está indo muito bem aqui", disse Robert com um sorriso orgulhoso. "Seu pai ficaria impressionado com o que você está conquistando." Henry ficou feliz em ver Robert, mas também sentiu o peso das expectativas. "Eu estou tentando, Robert. Às vezes, sinto que nunca vou ser tão bom quanto ele foi." Robert balançou a cabeça, colocando uma mão no ombro de Henry. "Seu pai não queria que você fosse exatamente como ele. Ele queria que você fosse o melhor de você. E pelo que estou vendo, você está fazendo exatamente isso. E mais importante, Henry, você já é tudo o que ele sempre quis. Um homem honrado, corajoso e com um coração enorme." As palavras de Robert atingiram Henry com uma força inesperada. Ele ficou em silêncio por um momento, processando aquilo. "Obrigado, Robert. Eu precisava ouvir isso." Antes de ir embora, Robert olhou fixamente para Henry e disse: "Seu pai estaria muito orgulhoso de você, e eu também estou." Com aquele incentivo, Henry se sentiu renovado, pronto para encarar o último desafio da academia. Ele sabia que o teste final seria crucial, uma simulação em campo, onde os recrutas teriam que lidar com uma situação de alta pressão, mostrando não só suas habilidades físicas, mas também seu controle emocional e capacidade de liderança. No dia do teste final, Henry estava nervoso, mas preparado. Ele se vestiu com o uniforme da academia e olhou no espelho, pensando no dia em que usaria o uniforme de verdade, aquele que havia pertencido a James. Ele sabia que aquele momento estava próximo, mas, antes, precisava provar a si mesmo que estava pronto. O cenário da simulação era tenso. Era uma recriação realista de uma crise com reféns, onde os recrutas precisavam tomar decisões rápidas e manter a calma sob pressão. Henry foi designado como líder de uma pequena equipe e sabia que todos estavam contando com ele para conduzi-los com segurança. Quando a simulação começou, Henry usou tudo o que havia aprendido. Ele liderou sua equipe com confiança, comunicando-se claramente, fazendo escolhas calculadas e garantindo que ninguém se machucasse. Ao final, a simulação foi um sucesso, e Henry foi elogiado pelos instrutores por sua capacidade de liderança e autocontrole. Ao término do treinamento, Sargento Williams chamou Henry de lado. "Você fez um bom trabalho hoje, O'Connor. Está pronto para o próximo passo, e sei que vai honrar o nome que carrega." Henry apenas assentiu, sentindo o peso das palavras. Sabia que seu caminho como policial estava apenas começando, mas naquele momento, ao completar seu treinamento com sucesso, sentiu que finalmente estava à altura do legado que James havia deixado.
e estava pronto para continuar escrevendo sua própria história. O dia finalmente havia chegado. Henry estava em pé diante do espelho de seu quarto, vestindo o uniforme que seu pai, James, havia usado com tanto orgulho. O tecido, ajustado ao seu corpo jovem e forte, agora carregava o peso de tudo o que James representava: sacrifício, honra e o desejo de salvar vidas. Enquanto ajeitava o distintivo no peito, Henry se olhou profundamente nos olhos, sentindo a presença de seu pai ao seu lado, como se, de alguma forma, James estivesse ali assistindo. "Hoje é o dia", murmurou para si mesmo, sua voz carregada de emoção. Ele sabia que este era o momento pelo qual havia esperado durante anos, o momento em que finalmente honraria a promessa que fizera. Uma promessa de continuar o legado de James O'Connor e, acima de tudo, de se tornar o homem que ele sabia que seu pai queria que fosse. Ao sair de casa, o ar de Chicago estava fresco, com uma leve brisa que agitava as folhas nas árvores ao longo da rua. Henry sentia uma mistura de nervosismo e orgulho ao caminhar em direção à delegacia, onde seria oficialmente empossado como policial. As ruas pelas quais ele caminhava agora faziam parte de sua vida de maneira diferente. Estas eram as ruas que ele, assim como seu pai antes dele, protegeria. Chegando à delegacia, ele encontrou seus colegas esperando por ele. Entre eles estava Robert, o amigo de longa data de James. Robert sorriu ao vê-lo e foi o primeiro a estender a mão. "Você conseguiu, garoto. Seu pai estaria orgulhoso. Muito orgulhoso." Henry apertou a mão de Robert com firmeza, mas antes que pudesse responder, o chefe da polícia, o capitão Mitchell, se aproximou, carregando o distintivo que seria oficialmente de Henry. A cerimônia era simples, sem grandes formalidades, mas para Henry, aquele era o momento mais importante de sua vida. Henry O'Connor, em nome do Departamento de Polícia de Chicago e em homenagem ao seu pai, James O'Connor, "é uma honra te receber na força", disse o capitão Mitchell com uma voz grave e solene. Ele prendeu o distintivo de Henry no uniforme e, naquele momento, o jovem policial sentiu um turbilhão de emoções: orgulho, saudade e um profundo senso de dever. Henry sabia que esse não era apenas um dia de celebração, mas o início de sua jornada. Os aplausos ecoaram pela sala, mas para Henry o momento foi silencioso, quase espiritual. Ele ergueu os olhos para o céu e sentiu, no fundo do coração, que seu pai estava sorrindo para ele, orgulhoso de cada passo que ele deu para chegar até ali. O legado de James não havia terminado. Ele vivia através de Henry e através de cada vida que ele salvaria. Alguns dias depois de sua posse, Henry estava em sua primeira patrulha oficial. As ruas de Chicago pareciam diferentes agora que ele estava em serviço. O rádio da viatura zumbia com conversas de emergência, e Henry, sentado ao lado de seu parceiro, sentia a adrenalina correndo em suas veias. Mas, mais do que isso, ele sentia uma calma estranha, uma confiança que vinha não apenas do treinamento, mas do que James lhe ensinara ao longo da vida. Durante a patrulha, Henry e seu parceiro receberam uma chamada sobre um assalto em andamento em uma pequena loja de conveniência. As luzes da viatura piscaram quando eles aceleraram em direção ao local. Henry estava concentrado, suas mãos firmes no volante e seu coração batendo forte, mas controlado. Quando chegaram à cena, o assaltante ainda estava dentro da loja, armado e nervoso. O que aconteceu em seguida foi um verdadeiro teste para Henry. Ele e seu parceiro agiram rapidamente, bloqueando a saída e iniciando uma negociação calma, exatamente como Henry havia aprendido. Ele sabia que cada palavra, cada gesto, poderia fazer a diferença entre a vida e a morte. Seu objetivo não era apenas prender o criminoso, mas garantir que ninguém saísse machucado. "Você não precisa fazer isso", disse Henry ao assaltante, mantendo a voz firme, mas calma. "Nós podemos resolver isso de outra maneira. Eu sei que você não quer machucar ninguém." As palavras de Henry, carregadas de empatia e controle, conseguiram desarmar a situação. O assaltante abaixou a arma e ninguém se feriu. Foi uma vitória silenciosa, mas para Henry, aquele momento foi muito mais do que apenas o cumprimento de seu dever.
Ele havia honrado o legado de James, usando as lições que seu pai lhe ensinara para salvar uma vida sem recorrer à violência. Ao final daquele dia, Henry voltou para casa exausto, mas com um sentimento profundo de realização. Ele se sentou no quarto, olhando mais uma vez para o distintivo que agora era seu. O mesmo distintivo que seu pai usara por tantos anos. A promessa havia sido cumprida. Ele era agora o policial que James sempre acreditou que ele seria. Nos meses seguintes, Henry continuou a se destacar como um policial honrado e dedicado, ganhando o respeito de seus colegas e dos cidadãos de Chicago. Mas para ele, o verdadeiro reconhecimento estava em saber que seu pai estaria orgulhoso de suas escolhas, de sua coragem e principalmente de seu coração. E assim, a história de Henry O'Connor não terminou com a morte de James. Pelo contrário, ela se perpetuou. O legado de salvar vidas, de agir com compaixão e coragem, continuou através de Henry, que com cada patrulha, cada vida que ele tocava, escrevia novas páginas na história que seu pai havia começado. Ao olhar para o horizonte daquela cidade que tanto significava para ele e seu pai, Henry sabia que estava exatamente onde deveria estar. O legado de James O'Connor estava vivo, não apenas em Henry, mas em cada vida que ele continuaria a salvar, da mesma forma que seu pai o salvou tantos anos atrás.